Barcelos está entre nós? Está, Sonda? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Está de volta ao Brasil. E Depois da sua... Guerra está entre nós? Segundo Calhau, sim, também de volta. Deixaram para voltar no mesmo dia. Será que não pegaram o mesmo voo, hein? Hã? Pode ser. Será que se encontraram? Trocaram ideias? Ó, Silvio. Hã? O que é, Luiz Henrique? Não. Isso já é para provocar quem não tá no programa aqui. É isso aí. Ele cantava. Francisco Alves, acho que cantou também. E diz com sinceridade o que desejas de mim. Isso é uma homenagem ao Ribeiro Neto. Ao Ribeiro Neto. Cadeira vazia. É, exatamente. Muito bem. Mas intacta, né? Esse é o Donos da Bola Rádio. Agora, sabe que a torcida do Grêmio e do Internacional gostariam de saber, neste momento, o que vem no pacote, se é que veio pelo menos um início de pacote dos presidentes da dupla Grenal, que eles foram lá fora não apenas para assistir a decisão da Champions League, Não. seguramente para fazer algum contato. O cara aproveita também para dar uma olhadinha. Ah, não, né? como é que vai perder ainda mais que parece que foram convidados, mas a partir daí, o que poderia surgir de novidade, porque tudo que a torcida do Grêmio e do Inter querem saber nesse momento é sobre novidades em termos de contratação, seu Sonda. Pois é, Benfica, confesso não ter a informação sobre qual jogador foi tratado, mas sim, o presidente não foi para Alemanha, para Munique, apenas acompanhar a final da Champions League. Aliás, ele não foi sozinho, né? Bisol também está lá, e a expectativa, inclusive, é de mais dirigentes do Inter, além desses dois. E aí envolve também o Centro de Análise e Prospecção de Atletas. Agora, Silvio, claro que a partir da lesão do Fernando, o Inter começa a olhar o mercado com outro foco. Talvez, até falei sobre isso no Atualidades Esportivas aqui da Bandeirantes, o Inter que antes buscava um volante mais ofensivo, um volante camisa 8, ele passa agora a olhar para um camisa 5, porque o diagnóstico não dá para seguir na temporada sem o Fernando e apenas, entre aspas, com o Ronaldo nessa função. Isso inviabiliza a vinda do outro, então. Faz a troca. Ao invés do 8, vai no 5. Não dá pra descartar que venha um camisa 8, mas o foco mudou totalmente. Assim, ele saiu de um lado, foi para outro. Difícil dizer que um 8 poderia vir até pela questão financeira, né? O Inter vai focar os seus poucos recursos nessa função que considera hoje bem mais urgente. Mas não dá para descartar. Aquela coisa, né, Daniel? Um negócio de ocasião, um jogador livre no mercado, que tu consegue trazer, entre aspas, de graça. Sim. Aí é uma oportunidade de mercado. Já acabou o contrato dele? Tá na Turquia, eu acho. Contrato bem longo por lá, viu? Não é fácil. Achei que acabasse agora. É. Esse jogador é bom, hein? Esse seria um segundo jogador de meio campo. Sim, esse é segundo. Ou até terceiro. Mas o Sonda tem razão do negócio, cara. Tudo que o Internacional não esperava é uma lesão desse tamanho num jogador com a importância e a característica do Fernando. E eu vejo assim as pessoas falando, olha, hoje até, né, surgiu alguma coisa, hoje não, nos últimos dias, mas hoje parece que esquentou um pouquinho, cara, daqui a pouco o Kaique do Juventude é o substituto. Não, ele não é o substituto. Tá muito abaixo, assim né? como o Ronaldo não é o substituto. E aí não é nenhuma questão... É difícil achar não esse é jogador. Esse é o detalhe, não é apenas uma questão de qualidade, é de característica. O time tá habituado a jogar com um cara de qualidade com a característica do Fernando. Então, cara, não teria uma solução caseira, mas nem isso. Olha, isso vai ser... Eu vou ser mais forte, Silvio. O Inter não pode cogitar o Kaique. Com todo respeito ao Kaique, com todo respeito ao Juventude, com todo respeito à informação que foi trazida aqui, inclusive pela gente da Rádio Bandeirantes, mas uma coisa é a informação e outra coisa é a minha opinião sobre o fato. Sim. Eu não acho que seja possível, em nenhum cenário, tu ter a ideia de substituir um cara do tamanho do Fernando com o Kaique. E aqui, claro, eu não estou dizendo que o Inter fez isso, mas que o Kaique, sim, é uma opção que o Inter avalia há bastante tempo, Agora, acredito e quero acreditar que a partir da lesão de um jogador tão importante como o Fernando, o Inter mire jogadores de um nível pelo menos mais próximo do Fernando. E será que encontraria a Sonda? É difícil, não é fácil.
mas tu não pode se conformar. Ah, beleza, não vou encontrar. Não, evidente que não. Vou morrer aqui abraçado Evidente no Caique, que tá aqui a 100 quilômetros de Porto Alegre. Não, tu tem que ser criativo. O presidente estava na Europa. E até uma informação extra sobre isso, Silvio. A viagem, ela foi... do presidente foi a convite da Adidas. Sim. Foi custeada pela Adidas. Então não teve, por exemplo, nenhum custo ao internacional. Quero acreditar também que o presidente comece a olhar, não só o presidente, mas o departamento de futebol, a opções também na Europa. Sim. Aliás, afinal lá é muito mais fácil tu encontrar um jogador a nível Fernando, Sim. que há pouco tempo estava lá desfilando seu futebol. Então, quero acreditar que o Inter vá mirar numa opção de nível maior para essa vaga do Fernando. Tu sabe que é interessante isso, né, cara? No Brasil, com essa característica e qualidade, eu vejo um jogador, mas está completamente fora até em função da idade. Chama-se Fernandinho. Assim. Porque o Fernandinho jogou com o Fernando no Manchester City. E era à frente do Fernando, como jogador desta característica e da confiança do técnico Guardiola, que inclusive quando o Fernandinho, que era reserva, jogava, ele era o capitão do time. Ele é o único que me parece que eu olho assim, ó, tem aqui no Brasil esse jogador, mas é um jogador de 40 anos. Se o Fernando já é um problema com 37, imagina o Fernandinho. É que a posição, seu Daniel, é muito complicado. É muito complicado. É que ele trouxe um problema para o Internacional, o Fernando. Sabe, ele acrescentou um problema ao trazer esse tipo de qualidade e característica para um primeiro volante. O time do Inter é baseado nesse aí, primeiro volante, né? O Ribeiro largou o programa, né? Chegou atrasado, Confusão. fazendo barulho. Então, resolve como isso? Atenção! Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou fazer uma provocação agora que o quórum está completo, porque o Ribeiro, de novo, chegou atrasado. O Ribeiro parece aquele volante que não daria esse tipo de resposta no Internacional, porque sempre chega atrasado. Mas eu tenho justificativas, né? Afinal de contas, eu saí no meu horário bem diferente, porque o Severino esteve à disposição hoje, entendeu? E isso atrapalha toda a minha logística, então... E alguém mas tem, foram alguns e aí só alguém minutos. tem que pagar isso. Alguém Só tem que fica aí, pagar. cara. Alguém tem que pagar. Faz uma caminha pra ti, tem um fica espaço aí. aqui onde ficam as roupas aqui do lado. Bota uma cama e diz... Eu e o Benfica ficamos o dia todo aí. Quem com certeza não paga essa conta é o soninho do Ribeiro à tarde. Esse é tarde. Esse aí não tem hoje soninho. fiquei não. Hoje nós ficamos prejudicados. Claro. Olha a pergunta que eu vou fazer, já que a gente começou por esse negócio do Fernando, começamos falando sobre aquilo que é a grande curiosidade das duas torcidas, sobre reforços. Quem precisa mais de reforços? Grêmio ou Inter? Mas atenção, é bom pensar ao menos 10 segundos antes de responder. Quem precisa mais de reforços ou de mais reforços? Grêmio ou Internacional? Sabe que eu pensei, boa noite, tá? Boa noite. Eu peço perdão mais uma vez, né? Espero que amanhã não se repita isso. Eu pensei que tu ia perguntar quem é que precisa mais do primeiro volante. Porque há muito tempo é o que se diz que falta ao Grêmio, né? Sim. Um primeiro volante, coisa e tal, papapá. Não, senhor. Embora tenha dois. Não, nenhum dos volantes do Grêmio é o primeiro volante. Segundo o Mano, não. Segundo o Vilha Sante, ele é primeiro volante. Mas que o Vila Sante não é nem volante nem na seleção paraguaia. Reserva lá. Bom, reserva ainda é um primeiro volante. O que disse o Mano a respeito do Vila Sante como primeiro volante? O quê? Não é o que o Grêmio precisa. Não é o que o Mano quer, mas daí é problema do Não Mano. é o tradicional. Não é. quer dizer. O Vila Sante... O Mano quer outro estilo de volante, Mas tanto é é que ele óbvio. usou o Gabriel no Inter, que é um jogador do estilo que o Mano gosta. O Vila Sante não pode ser primeiro volante simplesmente porque ele não guarda a posição. Ele é o box to box que quer chegar na área, ele até chega, né? Faz gol e tudo mais. Mas para um time como o Grêmio, tu ter um jogador que não guarda a posição é uma das grandes causas dos buracos que o Grêmio tem e que deixa vulnerável o seu sistema defensivo. Então, não é assim, sabe? É que existe um carimbo aqui em algumas coisas, tá? Isso me deixa... me deixa incentivado ao debate. Qual é o carimbo? De que o Vila Sante é um grande jogador. E ele não é um grande jogador. É um bom jogador e tal.
que nem no Grêmio supre as necessidades. Então, como é que é isso aí? Que nem assim, agora o Cristaldo voltou a ser, olha o Cristaldo. Olha, é pouquinho, gente. As pessoas não conseguem ter um padrão de análise. É o eletrocardiograma, fez um gol, vira, olha aí, não sei o quê. Peraí um pouquinho. No futebol, eu acho, pelo menos, né? Dentro da minha humildade, sabe que eu uso as sandálias da humildade. Futebol não se analisa assim. Futebol não analisa um jogo a jogo. Isso aí é Twitter. Tu veio preparado com essa tese no Vijaçante ou tu foi favorecido em Não, função fui favorecido pelo meu filho que trouxe um assunto que eu gosto. Certo. Então, sabe por quê? Porque essa pode até ser